Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro doutrinário da nossa Casa Espírita Allan Kardec. Por enquanto, nesse modelo extraordinário, que tudo que está acontecendo esse ano é meio extraordinário mesmo, Então, queremos convidar os irmãos para que juntos, usando da tecnologia que nos é disponibilizado, que possamos nos unir em pensamento, nos unir de coração nesta noite, para meditarmos, para conversarmos um pouco, para trazer o sossego para a nossa mente e o nosso coração. Então eu quero convidar os irmãos nesse momento para que faça um momento de concentração. Esqueça tudo que está ao teu redor, respire profundamente. Expire. Vamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças e unidos elevamos o nosso pensamento ao Pai, na certeza de que o Mestre Jesus se faz presente junto de cada um de nós, que a espiritualidade benfeitora também esteja junto de cada um dos irmãos. Que possamos passar alguns minutos, alguns instantes, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que possamos apaziguar a nossa mente, o nosso coração neste momento, que todas as notícias ao nosso redor nos agitam, estamos muito preocupados, mas com fé, com a certeza de que a espiritualidade benfeitora nos ampara sempre. Junto então, meus irmãos, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, físicos e espirituais. Em Teu nome, Pai, em nome do Mestre Jesus, iniciamos mais esta live doutrinária. Queria convidar os irmãos, então, para que juntos possamos ler do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o item 8, então. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo, de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se
uma sobre a outra, a andar juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir-lhe em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. A lei do progresso é a lei de Deus. Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que o Evangelho da noite de hoje está nos falando, nós temos que pensar um pouquinho no codificador da doutrina, que é Allan Kardec. Quem era Kardec antes de ser chamado a codificar a doutrina espírita? Quem conhece um pouco, quem já estudou um pouco melhor sobre Kardec, sabe que para a época lá, ele é 1800, quando ele começou a escrever as obras, 1850 por aí. Antes disso, Kardec sempre foi um cético. Kardec era um cientista, educador. Allan Kardec publicou, antes da doutrina espírita, ele tinha muitos trabalhos relacionados à educação. Allan Kardec é um professor muito respeitado e sempre trabalhou pautado na ciência. Aí, quando Allan Kardec ouviu falar e foi convidado para participar nos salões da época do fenômeno das mesas girantes, ele, movido pela sua curiosidade, foi ver do que se tratava. E imbuído do seu ceticismo, com um olhar sempre científico, ele tentava uma explicação para aquilo. E ele foi, Allan Kardec, não era uma pessoa inculta, bem pelo contrário, era muito culto, tinha muito conhecimento, estudioso da época, ficou impressionado com este fenômeno e ficou convencido de que que existia outro mundo, que é o mundo dos espíritos, que é, digamos assim, uma dimensão paralela.
E naquela época Kardec estava muito influenciado de tudo que lia, de tudo que se falava. A ciência se tornava muito materialista e desta forma se distanciava muito da religião. E quanto mais os cientistas sabiam, mais céticos ficavam. Porque convenhamos, meus amigos, você falar de que o mundo foi criado, que Deus criou Adão e Eva e o mundo foi povoado por um casal, isso é um absurdo, não é? Muito mais coerente a explicação da evolução. E nós, os espíritas, primeiro, a doutrina espírita é um pensamento filosófico, é uma doutrina, por último, vem a ser uma religião. Nós acreditamos em algo concreto. Você falar de um inferno e de uma condenação para sempre, não tem como a gente imaginar uma coisa dessas. Só que Kardec, quando começa a codificar a obra espírita, ele desmistifica isso. E ele afirma, por orientação da espiritualidade, de que ciência e religião têm que andar juntos. Não somos inimigos, jamais seremos inimigos. Porque uma é a lei moral e a outra a lei natural. Ambas criadas por Deus, que é um único. Então, meus irmãos, a lei da gravidade é uma lei moral. E veja quando o título do item de hoje, Aliança da Ciência e da Religião. Por que este título? Aliança. Aliança remete ao quê? Ao casamento, a cônjuges, se referindo à ciência e à religião. Dois que se amam, dois que se ajudam. Aliança, dois que cooperam, dois que cuidam um do outro, dois que servem um ao outro. Porque a doutrina espírita prega a fé raciocinada. Não é fé cega, fanática e nem fundamentalista, muito menos fundamentalista a doutrina espírita. Então o cientista é nosso irmão. Não há guerra aqui, não é um jogo, não há disputas neste campo. Nós estamos nos comunicando hoje graças ao quê? A ciência. Eu aqui na casa espírita, vocês aí, cada um no seu lar, na sua casa. Nós estamos hoje unidos, fé e ciência. Quando, senhores e senhoras, meus amigos, que há 30 anos atrás, nós pensaríamos em estar fazendo hoje o que nós estamos fazendo? Nós não imaginaríamos que nós andaríamos com o telefone no bolso, que veríamos a outra pessoa, conversaríamos ao vivo com a outra pessoa por um aparelho desses. Há 30 anos atrás, quem tinha um telefone em casa era muito bem de vida. E aí a gente pode enumerar N coisas que a ciência desenvolveu para trazer um conforto para nós, para ajudar a salvar vidas, porque a religião cuida do espírito, a ciência cuida do corpo. As duas juntas cuidam do ser humano. Por isso que uma não pode andar longe da outra. Por isso que as duas são irmãs. E vou citar aqui, que eu até estava lendo e anotei para não me esquecer, no livro Evolução em Dois Mundos, Emmanuel e André Luiz citam: se você examinar um átomo de hidrogênio
um próton e um nêutron atraindo um elétron, essa lei de atração é a mesma lei de amor que me une a um ser amado. É a mesma coisa. Então, estudar um átomo e estudar o relacionamento conjugal é a mesma coisa, porque a energia é a mesma. Então não tem como nós separarmos uma coisa e a outra. Até hoje, a ciência refutou N religiões e doutrinas. Quem leu as obras de Kardec, e a ciência estuda isso, as obras de Kardec, até hoje não saiu uma palavra firme em contestação a isso. Por quê? A doutrina espírita não inventa, ela trabalha com os elementos. Nós viemos para este mundo, como o Evangelho da noite de hoje nos diz, imbuídos com o manto do esquecimento. Porque não é necessário que nós lembre de todas as nossas vidas anteriores e nem de todo o conhecimento adquirido para esta existência. Todas as vidas anteriores, conhecimentos adquiridos, tudo que nós aprendemos com o bem e com o mal, está guardado. Nós temos um chip, tá? Está guardado no meu eu, dentro de mim. E vai ser acessado quando for necessário. Eu não posso e nem me é permitido acessar aquilo que nesta encarnação, em vez de me auxiliar, vai me prejudicar. O Mestre Jesus, governador do planeta Terra, quando se fez homem, esforço inimaginável para nós, um espírito de tão grande elevação, da mais alta espiritualidade, cúpula espiritual, e o esforço que tudo isso se envolveu, que envolveu a engenharia no plano espiritual, que tudo isso envolveu para que Jesus conseguisse encarnar num corpo físico, nesta nossa carne. Se fazia necessário naquele momento que Jesus viesse passar algumas mensagens, que viesse, através de algumas atitudes, de alguns comportamentos, despertar aquele Deus que estava dentro de cada um de nós, que é o Deus do amor. Porque até então só se acreditava em um Deus vingativo, em um Deus que era muito severo, que se não fizesse o que ele mandava, ele castigaria. Então Jesus veio para mostrar que o Pai não é isso. Quem é pai sabe que o Pai pode ser um pouco severo, chamar a atenção, mas que acima de tudo o Pai tem amor e ele vai acolher o seu filho a qualquer momento. Então essa história de inferno e queimar para sempre, isso não existe. Pai nenhum vai deixar o seu filho queimar para sempre. Então Jesus veio, se fez homem. E aí muitos, mas como é milagre, como que Jesus andou sobre as águas, por exemplo? Porque Jesus tem um conhecimento que nós ainda não temos, da matéria em si, de manipulação do átomo, dos micro-organismos, aquilo que a gente consegue ver somente com um microscópio, como é hoje o vírus que anda por aí, que todos nós estamos com medo e que hoje estamos fazendo essa doutrinária pela tecnologia que a ciência desenvolveu por causa de um vírus que a natureza apresentou para nós. Então Jesus tem esse conhecimento, ele sabe como deixar a sua matéria, o corpo físico mais leve, para que ele conseguisse andar sobre as águas. Jesus tinha o conhecimento e sabia como manipular a matéria orgânica para fazer com que o cego voltasse a ver, que o aleijado conseguisse se curar. A ciência sabe que nós, seres humanos,
usamos somente 10% do nosso cérebro. Tem muita coisa ainda pela frente. Aí Jesus veio trazer esta boa nova, de que Deus é amor, de que Deus é o Pai, o Criador de tudo que se vê. Imagine, na época de Jesus, se acreditava ainda que a Terra era plana. A ciência então vem nos mostrar que a Terra é redonda. Aí descobre-se os planetas, o astro maior, o Sol, que nos transmite vida. E aí saímos da galáxia e descobrimos que tem outras, que a coisa é infinita, que nós não temos ainda tecnologia nem olhos que possam ver o tamanho, a grandiosidade que é Deus. Mas em nenhum momento a ciência diz que Deus não existe. Deus existe, Deus é o Criador. Lógico que não devemos a acreditar em coisas infundáveis, como é que um casal foi desenvolver toda a espécie humana, como Adão e Eva. Isso é contos que está lá, felizmente. Por isso que muitas vezes a ciência se indignou e disse, não, aí não, são loucos, o que estão falando? Né? Não é muito mais coerente a gente acreditar na evolução das espécies? Que nós sabemos que nós somos espíritos ignorantes, fomos criados ignorantes. E como as espécies foram evoluindo, nós também vamos evoluindo. Não estamos andando junto com o que a ciência fala sobre a evolução? E não sobre algo assim até meio infundável de se dizer? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com o Evangelho da noite de hoje, e acredito eu que é isso que a espiritualidade quer, também que a gente fale, também por este momento que nós estamos passando, em que infelizmente há uma briga, muitas vezes, ideológica, e estão mexendo na saúde das pessoas. A ciência e a religião andam juntas. Acreditem no que a ciência é permitida por Deus, pela espiritualidade benfeitora. Hoje nós estamos falando aqui no celular, via internet. Vocês, como eu falei, eu aqui na casa espírita, vocês aí na casa de vocês. Daqui a algum tempo, nós vamos estar falando com outra dimensão, com a espiritualidade. Segundo nós temos notícia, já tem espíritos prontos para reencarnar com a latência desta tecnologia. Acredito eu que vai ser muito semelhante com o celular. Já pensou? O ente querido, você vai poder vê-lo? Mas isso nós estamos passando por uma transformação também, né? O nosso planeta está saindo de planeta de provas e expiações e vai se transformar num planeta de regeneração. Por isso, meus irmãos, façam uso da ciência. Acreditem na ciência, acreditem em Deus também, façam as suas orações, façam as suas preces todos os dias. Agora, tem uma vacina disponível. Não, eu não vou fazer porque Deus me cura. Não é assim, meus irmãos. Poxa vida, Deus, a espiritualidade, deu todas as condições para que o ser humano desenvolvesse aquela cura para o corpo, por que eu não vou fazer? Porque Deus me curar? Não, também não é assim. E aí vamos lá, nos remeter a outra parte do Evangelho, ajuda-te que eu te ajudarei, e assim por diante. A gente poderia aqui passar a noite falando muito sobre este assunto. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo, então, meus irmãos, é dizer que ciência e religião andam juntas, devem andar juntas, uma ajuda a outra. E, para não me esquecer, outra passagem que eu anotei aqui, uma declaração de Einstein, Albert Einstein. Acredito eu que cientista muito famoso, todo mundo, se não conhece, já ouviu falar e sabe quem foi e a sua obra. Declaração de Einstein.
A ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Palavras de Albert Einstein, cientista. Repetir para os irmãos. A ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Que possamos nessa noite, então, pensar sobre o que a gente falou nesse breve tempo. Pensar, inquirir, procurar respostas. Nas minhas falas na Casa Espírita, eu sempre incentivo aos irmãos que a ler um bom livro espírita. Comece pelo Livro dos Espíritos e dê sequência na obra de Kardec. Se você tem dúvidas, meu irmão, e que há muitas respostas para as tuas dúvidas, comece pelo Livro dos Espíritos e leia todas as obras do Kardec. Nós nos amparamos nessas obras e aí você vai ter muitas e muitas respostas. Desejo aos irmãos que possam ter um fim de noite abençoado, um final de semana nas suas casas, se cuidando. Vamos orar juntos para que tudo isso passe logo, para que logo possamos estar em comunhão novamente. Que possamos sair desta melhores do que entramos e com saúde. Então eu desejo a todos uma boa noite e convido o nosso irmão Lúcio para que faça a prece final. Obrigado. Uma boa noite a todos, irmãos. Luiz Leandro, um simples comprimido para dor de cabeça, que é pura ciência. Isso aí. Se eu não tomar ele com fé, Isso mesmo. Provavelmente não vai fazer efeito. Boa colocação. Né? Então temos que ter fé na ciência. Ela está aí para nos auxiliar, sim. E se não fosse a ciência, não estaríamos tão próximos hoje. Então vamos, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos da espiritualidade benfeitora, os quais nos assistem e nos amparam o tempo todo, através das nossas preces, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E nesse momento, vamos elevar ainda mais o nosso pensamento, nos sintonizando com a falange espiritual do nosso querido Bezerra de Menezes. Que esta falange, que esses nossos irmãos trabalhadores, luzeiros, depositem em nossas águas que estão prestes a ser fluidificadas todos os bálsamos, todos os medicamentos invisíveis, e que cada um receba nesse medicamento fluídico o necessário para a sua melhora física e espiritual. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem reconhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da bondade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Fazei-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. E é com esta prece, com esta mentalização fluídica e energética, que nós agradecemos por esta oportunidade, por esta noite e nos despedimos de todos.
Na próxima terça-feira teremos uma nova transmissão. Agradeço a todos. Fiquem com Deus e um bom final de semana. Até mais.